Daniel, eu queria que você contasse um pouco quem é o Daniel, fora das quadras, o que faz. Pode ser? Então, meu Se nome é Daniel. apresenta aí pra gente. Tá bom. Meu nome é Daniel Gonçalves, tenho 35 anos, assim como o Caio. Eu sou hoje capitão da equipe Santer Vikings, sou atleta da seleção brasileira também. E, na verdade, a minha profissão, eu sou analista de sistemas e assim como o Caio, que é empresário, enfim, eu também divido aí, tenho essa dupla jornada do alto rendimento com o meu trabalho. Então, minha profissão, na verdade, sou analista de sistemas. Ontem eu acompanhei uma live sua, um pedacinho, não consegui acompanhar toda, infelizmente, mas você contou também, né, da sua deficiência. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, claro, claro. Então, diferente do Caio e da maioria dos atletas do rugby, né? Eu não tenho uma lesão medular, eu fui acometido pela síndrome de Guillain-Barré em 2010, que é uma doença autoimune, né? Meus anticorpos destruíram o meu sistema nervoso. Então, é um pouco diferente aí do... Mas também, como o Caio explicou, fiquei com sequelas, fiquei com perda de movimento nos quatro membros, o que me habilita a jogar a modalidade, né? O rugby em cadeira de rodas. Certo. E como é que você conheceu o rugby, né? Você praticava alguma outra coisa antes? Como é que você chegou no Santer? Então, antes da lesão, eu sempre gostei muito do futebol, praticava musculação, mas eu sempre gostava do esporte coletivo. Depois, quando eu estava na reabilitação já no Instituto Sara, né, fui apresentado, assim como o Caio, a diversas modalidades, mas pela perda de movimento das mãos acaba prejudicando um pouco o arremesso para o basquete, segurar raquete no tênis, então tem alguma dificuldade. E aí encontrei o rugby através de um outro atleta do nosso time, da Santer Viking, o Júnior Visma, né, que está inclusive na live aí. Ele que é da seleção brasileira também e hoje, atualmente, ele é o nosso técnico. Ele é o técnico da nossa equipe. Então eu encontrei com ele, esbarrei com ele no Instituto de Reabilitação. Ele estava com o casaco da seleção brasileira e aí eu tive a oportunidade de perguntar a ele sobre a modalidade. E ele já me indicou a Santer. E estou lá desde 2014. Cheguei um pouquinho bem depois do Caio. O Caio que participou do crescimento, né, do rugby do país. Eu cheguei ali, já estava um pouco mais desenvolvido em 2014, mas há 6 anos mais ou menos no rugby. O Caio, ele explicou um pouco, né, que existem as classes no rugby, né? Você pode falar um pouco mais pra gente sobre essas classes? Então, como toda modalidade paralímpica, né, ou como todo esporte adaptado, existem as classificações funcionais para tornar o jogo justo, né? Então, no rugby em cadeira de rodas não é diferente. A gente tem classes que variam de meio ponto até 3,5, como o Caio falou, 3,5 é o máximo da modalidade, né? E varia de meio em meio. Então, nós temos meio, 1,5 até 3,5. Como é que é? Assim, eu não sei como é que funciona, né, nas competições, mas essas classificações, né, essas avaliações são feitas em competições? Como é Isso. que é determinado? Como é que são os testes? Então são feitas sempre em competições oficiais, né? Algumas competições não oficiais têm também, mas a sua classificação não fica valendo, né? É só uma classificação ali para o campeonato, né, que está rolando. Mas em competições oficiais, chanceladas, nós temos as classificações. Ela acontece em 3 etapas, né? Que é a avaliação de banco, que a gente chama. O atleta é colocado numa maca, né, numa cama, onde os movimentos são avaliados por fisioterapeutas com um curso de classificação funcional da modalidade. Depois nós temos a avaliação técnica, que é alguns movimentos do rugby são simulados, você na cadeira de jogo, mas ali os movimentos acontecendo fora de um jogo. E a terceira etapa é a observação em quadra, que aí que a gente diz que não tem como o atleta mentir, né? Que na hora do calor do jogo o cara não consegue, se tiver alguma intenção de enganar, ele não consegue manter 100% do tempo ali no jogo forjando uma lesão. Então são essas três
essas três classificações que acontecem, né? Essas três etapas aí da classificação no rugby. Felipe está falando aqui que a classificação normalmente é um calo na vida do atleta. Felipe também, que é um viking aí, ele jogou com a gente há alguns anos, ele foi com a gente para Praga. Mandar um abraço pro Felipe aí, ele que agora está no tênis. Então ele tem razão. Na verdade, a classificação funcional ela é muito polêmica, né? Porque ela é subjetiva, então ela tem umas regras e tudo mais, mas acaba que a avaliação de força ela é um pouco subjetiva. E eu, particularmente, eu tenho uma história longa com a classificação funcional por ter tido uma síndrome rara, considerada rara, né? Não é uma lesão medular, que é mais comum, é mais conhecida. Então, eu em 2014 e 2015, eu fiquei inelegível na modalidade aqui no Brasil. Eu fui classificado como 4.0, então fora daí não estava apto, né, a jogar o rugby em cadeira de rodas. Foi até por isso que eu falo, né, a história que o Caio contou sobre a família, né? A primeira motivação para nós irmos para um campeonato internacional foi para me ajudar. A família se uniu na segunda vez que eu fiquei inelegível. Nós conhecemos outros atletas internacionais que conseguem jogar com lesões até mais leves do que a minha. Então a família ali naquela hora se uniu, nós planejamos essa viagem e eu fui ser classificado nesse campeonato no Rugby Mania, na República Tcheca. Fui classificado por uma classificadora da IWRF e acabei voltando para o Brasil com a classificação válida, né? Não era oficial, porque o Rugby Mania não é chancelado pela IWRF, que é pela Federação Internacional, mas nós voltamos com um argumento forte para questionar a decisão dos classificadores, tanto que em 2016, no próximo Campeonato Nacional, eu já fui reavaliado e aí sim me tornei apto a jogar o rugby em cadeira de rodas. Nossa, que história, né? Que bom que vocês conseguiram, né? Eu queria que você contasse um pouco a história do Santer. Então, a Santer surgiu, antes de eu entrar, né, como o Caio falou, surgiu com o Guerreiros da Inclusão em 2011. O Caio foi algum dos primeiros caras que chegou no time, então ele vem desde o início, né, acompanhando a história da Santer. Depois ela se torna Santer, porque ela foi abraçada por essa OCIP, né? A Santer era uma OCIP, que é uma ONG, né? Então, ela abraçou o rugby, ela incorporou o rugby em cadeira de rodas. Nós, por isso, usamos o nome Santer. E que na live do Caio perguntaram se tinha a ver com Santander, mas não tem. Então, ela se tornou Santer e aí a gente vem numa crescente, né? A gente vem numa crescente. Há alguns anos nós não estávamos com um desempenho tão bom aí nos campeonatos, mas agora no último ano conseguimos 2 resultados expressivos, como o Caio mencionou também, né? Conseguimos a chance de obter a Bolsa Atleta para os atletas no ano de 2021. Então a gente vem numa crescente muito boa aí nos últimos 6 anos, né, que eu estou na equipe aí. Você pode contar pra gente como é que ocorre, né? Como é que funcionam os treinos de vocês, como é que e como tem sido feito, né, nesse período de quarentena? O Caio, ele falou um pouco, né, que vocês estão fazendo algumas coisas em casa, né? E aí você pode contar um pouco pra gente como é que tem sido? Então, no mundo normal, né, nós treinamos segunda, quartas e sextas, como ele falou, na sede náutica do São Cristóvão. Para quem não é do Rio, o São Cristóvão ele tem 2 sedes. A principal ela fica no bairro de São Cristóvão e tem a sede náutica que fica mais próxima do Hospital do Fundão. Então nós treinamos numa quadra na sede náutica. O São Cristóvão que nos acolheu também, vale ressaltar aqui, que nessa época nós estávamos treinando no calçadão do Engenhão, então o São Cristóvão abraça a gente nessa época e a gente já treina lá acho que estamos indo aí para o 3º ano de São Cristóvão. Agora, durante a quarentena, os treinos estão suspensos, né? Não só os da Santer, mas como de todas as equipes. O próprio cenário nacional do rugby está congelado, né? Esperando isso tudo passar. Mas nós estamos tentando manter, assim, pelo menos fazer uma manutenção física em casa. Cada atleta, o nosso preparador físico, o Jeter, junto com a nossa preparadora física, a Tamires,
tem auxiliado individualmente cada atleta, né, para treinos específicos, porque não adianta, tem gente que mora em apartamento pequeno, que não vai conseguir tocar cadeira, então tem gente que mora em casa, que já consegue fazer um treino mais próximo à realidade, numa cadeira de rugby. Então eles estão fazendo um treino específico para cada atleta, para durante esse período aí fazer uma manutenção, né? Não tem como a gente esperar um ganho de rendimento, mas fazer uma manutenção para quando tudo voltar ao normal, a gente está preparado, né, para esse retorno. Entendi. Eu acho que todo mundo está tentando, né, fazer alguma coisa em casa para não ficar, né, tipo, não voltar totalmente Sim. parada, assim, né? Tentar fazer essa manutenção, né? Eu vejo pelos meus atletas. Queria que você contasse pra gente, né? Se você tiver uma história marcante aí, sua, dentro do rugby, pode ser na seleção ou no Santero, alguma coisa que você tem um sentimento especial aí. Como o Caio falou, né? Nós temos muitas histórias especiais. O Caio mencionou a história do Alex, tem a história do Castro, enfim, a do Romário, são histórias marcantes. Assim. Vou contar uma história pessoal. Para mim foi essa a da minha classificação funcional, né? E eu eram os 2 primeiros anos na equipe que eu tive com esse problema da classificação funcional e assim para mim, como eu era muito novo ali na equipe, foi essa reação para mim naquele momento inesperada, mas que depois a gente acaba entendendo como isso tudo faz sentido agora, né? Mas eu era muito novo no time e o time me abraça e monta um projeto para a gente ir para a República Tcheca para tentar me fazer jogar. Não fosse a equipe, se não fosse a família Viking, né? Eu não ia conseguir ser classificado, então eu provavelmente teria parado de jogar rugby. Então é essa mobilização dessa família que me levou para Praga e que depois me rendeu frutos como a convocação para a seleção brasileira. Eu acho que com certeza a história pessoal assim minha a melhor, né? Mais do que a convocação para a seleção brasileira, que eu tenho muito orgulho de representar, mas essa união deles assim de me abraçar no início, não fazer com que eu desista, né, da modalidade. Eu acho que é a minha história pessoal marcante, mais marcante. Mas do time assim nós temos muitas histórias especiais. Quer contar alguma? Então, tudo vem desse projeto social, né? O projeto social do time, que ele, para mim, ele é muito mais importante do que o alto rendimento, né? É esse primeiro contato que o Caio falou, o primeiro contato com o time, quando você está meio perdido ali no pós-lesão, né? Tipo, pô, o que eu vou fazer? Enfim, não tenho, ainda mais no caso do tetraplégico ou do tetraequivalente, você olha e você fala, pô, que modalidade que eu vou praticar? Pô, já tentei o basquete aqui, mas meu arremesso não é bom, sabe? E você fica meio perdido naquele momento, não só para o esporte, mas também para, será que eu vou morar sozinho um dia? Sabe? Como é que vai ser a minha vida a partir daqui? E aí, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a Santé muito no início da minha reabilitação. Então, o rugby foi o início, faz parte da minha reabilitação, sabe? Aconteceu junto, em algum momento aquilo deixou de ser reabilitação e passou a ser alto rendimento. Então, mas nós temos história de atletas que ficaram 7 anos em casa, a história de atletas que ficaram mais de 7 anos, 15 anos em casa, meio que sem saber para onde ir, entende? Sem saber o que fazer, sem um referencial, sem uma pessoa para olhar e falar, caramba, eu consigo fazer aquilo. E aí, nesse primeiro contato com o time, você chega num time, como o Caio falou, 15 atletas, todos com lesões parecidas com a sua, alguns com lesões mais graves, outros com mais leve. E aí você vê o cara chegando no treino dirigindo, e aí você vê o cara chegando, o cara mora sozinho, e aí essa convivência, né, essa troca ali no meio ali do esporte adaptado, ela encurta muito, né, a curva de aprendizado dessa vida nova. Então, todas as dúvidas que você tinha, que você não tinha, não sabia onde pesquisar, você tem ali do teu lado, o teu atleta, o teu companheiro de time. Aí você veio dirigindo, como é que você dirige? Aí, chega aqui, vamos testar, entra aqui, vamos tentar. Pô, mora sozinho, cara, pô, eu tenho aquela dificuldade, como é que você faz para fazer isso em casa? Eu tenho uma adaptação assim, assim, assado. Então, você acaba
pegando a experiência dos outros e trazendo para a sua vida. O que torna muito mais curta, né? Essa volta à vida normal faz com que isso aconteça de forma muito mais rápida. Então nós temos aí esses atletas que ficaram 7 anos em casa, o caso do André, o caso do Sivaldo, que ficou um pouco mais, que depois do rugby é visível a diferença de qualidade de vida das pessoas, não só deles, mas como de a minha, do Caio, enfim, de todo mundo. Júnior falou para você contar a história de Lima. Olha, Lima tem muitas histórias em Lima, no Pan-Americano, mas a maioria delas são polêmicas, então é melhor a gente deixar nos bastidores. Poxa, já estava aqui curiosa. Leila está comentando aqui que essa convivência faz toda a diferença. Ela tem É toda a verdade. razão. Ela tem toda a razão. Essa convivência, ela torna tudo mais fácil, né? O aprendizado mais fácil. Gabriel falou para não contar a história de Lima, não. Essa história é polêmica mesmo, fiquei curiosa. O Júnior e o Gabriel que estiveram comigo em Lima, por isso que eles estão falando dessas histórias. Você falou que entrou no Santander, né, depois de um tempo, já tinha uma galera antes, até o Caio, né, entrou antes de você. E você é o capitão da equipe, né? Como é que foi isso, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa escolha? Quais são as responsabilidades? Como é que você se sente? Então, eu entrei em 2014, né? E assim em 2016, como eu te falei, quando eu fui classificado, né, para jogar o rugby, foi uma decisão da própria equipe. Eles se reuniram e acharam enfim, que eu tinha um perfil. Eu sou um pouco, não, eu sou bastante competitivo. Então, horas isso é uma qualidade, horas isso é um defeito. Mas eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, acabaram me escolhendo como capitão. Eu tenho muito orgulho de ser capitão dessa equipe, por tudo que a gente construiu, enfim. Responsabilidade tem, eu acho que por ser capitão, né, acaba que você tem que ser o exemplo em muitas coisas, né? Não que eu me sinta obrigado a fazer alguma coisa porque sou o capitão, não, eu acho que uma coisa acaba levando a outra, então presença de treino, a intensidade nos treinos, acaba que você tem que puxar a tua equipe, né? Ou é o meu capitão que tá ali fazendo, vou fazer também. Pô, se meu capitão tá fazendo corpo mole, como é que se motiva como é que você motiva o time a se dedicar se o próprio capitão está fazendo corpo mole? Então tem algumas coisas assim algumas exigências que acabam vindo para mim, mas que não é uma obrigação. Na verdade, eu já era assim antes. É o meu jeito, né? Pode falar um pouquinho pra gente da sua experiência na seleção? Olha, é muito orgulho, né? Tem muita gente que pergunta, faz esse questionamento, porque a gente não ganha nada. O paradesporto ele não tem incentivo nenhum, né? Então, como o Caio falou, o Caio que divide a vida de empresário, do trabalho dele, muitas vezes tira do próprio recurso, né, do próprio dinheiro que ele tem para se dedicar a um esporte que não é barato. Muitas pessoas perguntam, pô, por que você faz isso, cara? De graça, por que você está gastando dinheiro para fazer isso? Mas é um orgulho muito grande para mim fazer parte da seleção brasileira, fazer parte da Santer. A Santer é um projeto que vai além das quadras. Mas eu tenho muito orgulho de representar a seleção, ver orgulho no rosto dos meus pais, sabe? Ser reconhecido por onde a gente passa nos aeroportos, o pessoal vibrando com a gente. Então, eu tenho muito orgulho de representar essa bandeira, né? Na live com o Caio a gente falou um pouco sobre o esporte, né? Como é que é o jogo. E aí eu queria saber se você tem alguma coisa para complementar, alguma coisa que a gente, né, possa ter esquecido ou que possa ajudar a gente a entender melhor sobre o rugby. Então, para quem não conhece, né, tem muita gente que não conhece. A gente tem essa luta aí de divulgação da modalidade, não só pelo projeto social que a gente tem, mas também pra divulgação da nossa modalidade. Para quem não conhece, o rugby é muito intenso.
ele até assusta um pouco num primeiro momento. Eu me lembro do primeiro campeonato que a minha mãe viu, ela ficou bem assustada e pediu para eu sair do rugby. Porque no primeiro momento o choque das cadeiras, né, que é permitido, né, eu não sei se, não me lembro se o Caio comentou, diferente do basquete, o choque entre as cadeiras ele é permitido, ele é quase que totalmente válido. Tem algumas regrinhas, uma ou outra que são falta, mas então o barulho das cadeiras, as cadeiras capotando, essa intensidade do jogo, porque são só 4 atletas em quadra, a velocidade que a gente corre, é bem impactante assim, para quem vê, para quem assiste. Tanto que, como o Caio mencionou também, em Londres foi considerada a modalidade paralímpica que mais motivou o público, que mais emocionou o público. E no Rio 2016, nós tivemos a final do rugby em cadeira de rodas, Estados Unidos contra a Austrália, que é um jogo sensacional. Para quem não conhece o rugby, quer assistir um jogo legal, é um jogo que teve 2 extra times, então é um jogo muito emocionante. Esse jogo teve o recorde de público da Arena 1, batendo inclusive o basquete americano convencional. Então, hoje, o recorde da Arena 1 é do rugby em cadeira de rodas. Para você ver a intensidade e como a modalidade ela cativa o público, ela chama atenção. Então, quem não conhece, eu convido aí. Tem as nossas redes sociais que mostram um pouco. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar pergunta lá, que a gente manda link para conhecer um pouco mais. Então, é isso. O rugby é isso. O rugby é emoção. Para quem gosta de emoção, é o esporte certo. Que legal. Eu vou visitar vocês qualquer dia desses, quando voltarem, né, os treinos. Vai ser muito bem-vinda. Obrigada. Caio, a gente vai encerrar, né, nossa live. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a modalidade, sobre o Santer? Então, eu vi algumas coisas que foram mencionadas na live durante a parte do Caio. A questão das vendas, né? A questão das vendas, nós estamos um pouco parados, porque justamente por causa da pandemia, nós temos um grupo, nós mesmos produzimos as camisas e as canecas, né? Essa é a nossa caneca. Ai, linda! Mas somos nós que produzimos, então a gente não está podendo se reunir para produzir caneca. Então, nesse momento, a gente não está conseguindo vender, mas aí, voltando à vida ao normal, a gente vai continuar com as vendas aí. Enquanto isso, acho que a grande ajuda que a gente pode pedir para todo mundo que está assistindo é seguir as redes sociais, divulgar, que quanto mais gente olhando, né, mais visibilidade a gente tem. Como o Caio falou, a gente tem um projeto de lei de incentivo aprovado no Ministério dos Esportes, só que a gente tem uma dificuldade de captar recursos, de ter uma empresa ali para investir, né, nesse projeto. Então, a galera divulgando, a galera curtindo, a galera compartilhando, ajuda bastante aí na divulgação da modalidade e para trazer também recursos para a gente. A Samara, ela pediu para você comentar um pouco sobre a dedicação necessária para ser um atleta de alto rendimento e ainda se dedicar à vida profissional. Oi, Samara, que é diretora técnica da seleção brasileira, ela que faz um trabalho incrível, é uma pessoa que me motiva bastante também, né? Porque ela é uma inspiração, ela também tem uma jornada dupla aí do trabalho dela com a parte administrativa da Associação Brasileira, e ela faz um excelente trabalho. Então, é uma jornada dupla, né, Melissa? A gente tem o nosso trabalho, que é onde a gente tira o nosso sustento, mas tem a nossa paixão ali do lado, que é o rugby, e que a gente não tem retorno financeiro nenhum. Então, como que faz isso? É complicado, porque, como o Caio falou, a gente acaba investindo, quando a gente vende camisa, vende caneca, mas muitas vezes a gente acaba investindo dos nossos próprios recursos para estar participando da modalidade. E fora o tempo, né? Que nós temos treinos 3 vezes na semana, são 5 dias na academia, fora a tua jornada de trabalho. E as competições, elas ocorrem muitas vezes durante a semana. Em Lima, eu acho que a gente ficou 20 dias para essa competição.
Então eu hoje uso toda minhas férias, né, para jogar rugby. Então eu não tenho hoje férias pessoais, mas eu faço isso por gostar muito da modalidade. Então a primeira coisa para responder a Samara é como faz para ter dedicação, né, ao que você ama, é essa paixão. Você tem que gostar. Não adianta, se não gostar, você não vai ter essa motivação. Então eu gosto muito, sou completamente apaixonado pela modalidade, pelo trabalho que a gente faz. E é isso que me motiva a não ter férias, a até se faltar horas no teu dia, né? Você tem um dia aí corrido pra caramba de trabalho, academia, quadra. Então, gostar muito do que você faz é o que me move, né? É o que me move. O rugby me faz sentir vivo. A intensidade do rugby, né? Dá essa sensação, é, é a, é você olhar as outras pessoas admiradas com o esporte que você pratica, né? Então, essa sensação me faz, me torna vivo, né? Então, é isso que me move, é isso que me move. Sensacional a sua resposta. Daniel, a gente vai encerrar. Queria agradecer, né, por você ter se disponibilizado a contar um pouco da sua trajetória, da modalidade. Foi um papo muito, muito, muito legal. O pessoal está aqui falando que você é brabo demais. Galera comentando aqui, boa, Dani. Bernardo colocou um sorrisinho aí para você. Enfim, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Galera, procure o Santer nas redes sociais. Vamos ajudar essa equipe, esse projeto muito maravilhoso. Eu quero Quer falar agradecer alguma coisa? também o convite, agradecer ao meu convite, ao convite do Caio também, agradecer em nome da família Vikings, né? Acaba que você ajuda também a gente a divulgar, né, o nosso projeto. Então, agradecer em nome de toda a equipe aí a participação da gente aí. Pode contar com a gente quando quiser falar de outro assunto, pode chamar também. E para a galera que está assistindo, convidar vocês a conhecer um pouco mais do time. Então, seguir as redes sociais, divulgar. E qualquer pergunta pode mandar lá no Instagram que a gente vai estar respondendo. Show de bola. Muito obrigada. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente conversa aí, vamos trocando essa ideia. Eu vou fazer uma visita para vocês. Gostei muito do projeto de vocês. Parabéns. Obrigado. Vai ser muito bem-vinda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom, galera, por hoje é só. Vou deixar a live salva aqui no Instagram, mas quem quiser também acompanhar no YouTube, na próxima semana já vai estar lá no YouTube. É isso. Obrigada. Até a próxima.